Pessoal, mais uma vez o Caio Coppola se saiu muito bem e detonou aí o José Eduardo Cardoso, o famoso Cardozão aí, o advogado da Dilma no impeachment. Pois é, o assunto no programa O Grande Debate de ontem era sobre o escândalo do INSS, onde estão tirando dinheiro dos velhinhos aposentados aí através de um esquema de corrupção, né? Eles desviavam dinheiro como se fosse uma contribuição dos velhinhos para sindicatos ou entidades, né? E essa grana e aí revertia para os corruptos, né? Aqueles corruptos de sempre que sempre estão aí envolvidos, principalmente com o governo Lula. É um governo que já foi o protagonista aí do grande escândalo do Petrolão, né? O maior esquema de corrupção do mundo. E agora está envolvido aí nesse esquema que não começou agora, porém que desde que o governo Lula entrou, a coisa cresceu exponencialmente, né? Multiplicou-se exponencialmente o esquema e a roubalheira ficou generalizada, né? E os velhinhos é que estão sofrendo aí, tendo aí seu salário diminuído por conta dessas contribuições que estão sendo tiradas aí da sua conta, né, do seu recebimento, para que pessoas corruptas sejam beneficiadas com esse dinheiro. Aí então o programa rolou sobre esse assunto, né? E o Caio Coppola, para variar, foi bastante incisivo e não deixou argumentos para o Cardozão. O Cardozão sempre vem com aquela fala tentando fazer parecer que a corrupção é a coisa mais normal do mundo, todo governo tem corrupção, tal. Ele sempre passa um pano, né? Parece que é tudo normal, né? Uma coisa que não deveria acontecer, ele diz que tem que acontecer, é normal acontecer em todos os governos, né? Então ele não tem argumentos, né? Não tem argumentos porque a verdade é que o PT é um partido que sempre esteve envolvido em todo tipo de corrupção. Então, pessoal, é isso que nós vamos assistir aqui hoje, mas não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para que você possa receber os próximos conteúdos desse canal. Eu estou sempre postando vídeos aí sobre o grande debate, né? E também sobre outros temas aí, sempre criticando o governo Lula. O nosso objetivo aqui é mostrar toda a hipocrisia desse governo corrupto. Vamos lá, pessoal, vamos assistir aqui o grande debate e depois no final eu faço aí alguns comentários. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate comigo, Basília Rodrigues, e com os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Hoje tem assunto quente para a gente comentar. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, pediu demissão depois de ser alvo de uma operação que mirou fraudes no Instituto. O movimento acontece horas depois do presidente Lula pedir a saída de Stefanuto. A demissão, no entanto, tinha a resistência do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que acreditava que deveria acontecer a saída de Stefanuto em outro momento. Uma investigação da Polícia Federal identificou descontos sem autorização dos beneficiários em aposentadorias e pensões. Esses valores, que somam mais de 6 bilhões de reais, estariam sendo pagos a entidades e sindicatos. Seria uma remuneração associativa. Um dos alvos da operação foi o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tem um dos irmãos do presidente Lula como diretor vice-presidente. Em nota, o sindicato disse que apoia a investigação e que é essencial que as alegações sejam levadas a sério. Agora a gente vai ao debate, começando pelo Coppola. Coppola, a operação contra o presidente do INSS abala o governo Lula? Boa noite. Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, o presidente Lula da Silva tinha absoluta razão, é forçoso reconhecer, quando afirmou que o Brasil não se tornaria uma república de ladrões de celular. De fato, o Brasil continua sendo uma república de ladrões de dinheiro público, especialmente sob a égide do lulopetismo. Nesse caso aqui do INSS, a informação que eu tenho mais precisa é de um rombo de superior a 6 bilhões e 300 milhões de reais, apurado, se não me engano, desde 2016,
mas que escalou a partir do terceiro mandato do presidente Lula. Para vocês terem uma ideia, 2,8 bilhões ano passado, 1,2 bilhões no ano retrasado. Portanto, longe de mim falar que o PT, e, enfim, o seu grupo político inventaram a corrupção, mas eles certamente a aperfeiçoaram e a escalaram a patamares nunca antes vistos. Os governos petistas, eles são conhecidos, por protagonizar ou por viabilizar aí os grandes escândalos de corrupção à nação e os grandes desfalques aos cofres públicos, seja pelo aspecto criminoso ou seja por pura incompetência, o que acaba sendo igualmente danoso aqui para o país. É claro que a gente só pode afirmar isso nesse caso, não vamos nos precipitar, existe a presunção de inocência após a apuração das autoridades. Mas se nós damos um passo para trás e olharmos os últimos 2 anos aí de uma certa perspectiva, a gente vê que desde que o PT voltou ao poder, o Poder Judiciário se empoderou no sentido de perdoar multas bilionárias de empresas aliadas ao lulopetismo, atoladas em escândalos de corrupção. Anulou também ações penais de grandes corruptos, inclusive corruptos confessos. Para ficar no caso mais emblemático, um corrupto que se dizia viciado em roubar. Da mesma forma, os escândalos nos fundos de pensão. Eles voltaram aí às páginas do noticiário. Para ficar no escândalo mais óbvio, é só falar nos 14 bilhões de prejuízo da Previ, que aí estão sob investigação do Tribunal de Contas da União. O Cardozão fica com uma cara de mau humor, ele não gosta que fique enumerando os escândalos do PT. E vamos lembrar também que em poucos meses de gestão, Lula e o PT, grandes adversários da nova lei das estatais, conseguiram uma proeza. Eles deixaram a administração das companhias públicas deficitárias. Os Correios agora tomaram o maior prejuízo da sua história, estão atrasando o pagamento de funcionários. E isso entra aqui, a meu ver, no mínimo, no âmbito da incompetência, Basília, quiçá da corrupção. E não é só isso, só para eu amarrar o raciocínio, é também o rombo fiscal. Olha essa manchete, governo admite colapso nas contas públicas em 2027. A outra manchete também, apagão no orçamento. E aí vem a ministra do orçamento e dá a seguinte declaração: em 2027, seja quem for o próximo presidente, não governa sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Então é esse o país que o PT está deixando para o Brasil. Um país que volta a falar de escândalos de corrupção na casa dos bilhões de reais, com rombo fiscal, aumento de tributação, aumento de inflação e uma herança maldita para o próximo governo. Mas enfim, depois eu termino aqui o nosso diagnóstico, mas eu acho que o problema essencialmente é de comando, viu, Basília? Porque, bom, como você mesmo disse no enunciado, o irmão do presidente é diretor de uma dessas associações supostamente beneficiárias da fraude. Então, você vê que realmente é uma coisa que come dentro do lulopetismo, bem no âmago das suas entranhas. Para explicar mais sobre essa operação, chamada Sem Desconto, hoje o governo concedeu uma entrevista encabeçada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também com a presença ali do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques, e ainda o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que foi o responsável pela indicação do presidente, agora demitido, do INSS, além da presença também de integrantes da PF. E o que eles explicaram? Que esse negócio, o acordo entre entidades INSS e pensionistas e aposentados é algo próprio da administração pública, porque estas entidades deveriam oferecer algum tipo de serviço assistencial, de saúde, de lazer para os beneficiários. O que não vinha acontecendo, de acordo com a investigação, além de fraude na assinatura desses contratos, também a contrapartida, que o desconto acontecia em cima das suas pensões e aposentadorias, mas o serviço não era entregue, foi algo identificado pela investigação, que, como disse o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, está apenas no começo. Cardoso, essa operação contra o presidente do INSS abala o governo Lula? Olá, Basília. Olá, Caio. De forma nenhuma, ao contrário, fortalece. Alguém tinha dúvida que ele ia dizer que não vai abalar? Ele vai passar pano pro governo adoidado. Dá uma olhada. Esse é um aspecto.
Vamos olhar os fatos. Eu não vou entrar em outras questões que foram colocadas pelo Caio, vou me ater ao tema em debate. É lógico que ele não vai entrar em questões que foram colocadas pelo Caio Coppola, porque são questões que mostram o quanto que o partido que ele tanto defende é completamente corrupto. Esse tema que foi colocado, ele mostra uma investigação iniciada por quem? Por órgãos do governo do presidente Lula, um dos quais a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro, Vinícius Carvalho, foi nomeado por Lula. Ele detecta problemas e aciona a Polícia Federal, que é dirigida hoje pelo senhor Andrei Rodrigues, nomeado por quem? Pelo presidente Lula. E inicia uma investigação. E demarca um universo de investigação de fatos sobre apuração que começa antes do governo do presidente Lula, isso é o que está sendo investigado, em 2019. Mas há indicadores que já existiam até mesmo antes do governo Jair Bolsonaro, em 2016. O que acontece? De 16 para cá, ou de 19 para cá, ele vai crescendo, mas mostra um esquema que vem tendo uma dimensão de crescimento, porque não foi combatido como atualmente o governo fez. O que eu quero dizer com isso é que o que importa... Como é que o governo combateu isso se a roubalheira aumentou exponencialmente, né? Multiplicou-se exponencialmente durante os 2 anos do governo Lula? Não bate esse argumento dele de que o governo está combatendo a corrupção. Não estava combatendo, tanto é que ela multiplicou-se. E, infelizmente, a corrupção é um mal que atinge todos os governos, atinge o parlamento, lá tem rachadinha. Aí está normalizando a corrupção, como se fosse a coisa mais normal do mundo, tem em todo lugar, então o governo Lula também tem. Tem um monte de coisa que acontece que, infelizmente, são desmandos e irregularidades. Mas o que diferencia um governo que tem um certo compromisso republicano é investigar, doa a quem doer. Ou seja, vamos investigar. Mas vai pegar um sindicato que o irmão do presidente... Não importa, vamos investigar. É esta a característica. Me lembro que, inclusive, no primeiro governo Lula teve um irmão seu que foi submetido a investigações. E ele em nenhum momento tomou nenhum gesto, nenhuma iniciativa para sufocar a Polícia Federal. Já há governos que agem assim, que querem colocar amigos para que seus filhos do presidente não sejam investigados. Aí o Supremo tem que intervir para que não ocorra desvio de poder. E não é assim aqui o que acontece no atual governo, e por isso não acho que ele sai enfraquecido. Ao contrário, sai fortalecido. Mostra que a CGU tem um ministro competente, que é o Vinícius Carvalho, que cumpriu o seu papel, percebeu alguma coisa errada, chegou à sua percepção, iniciou uma investigação preliminar, fazendo uma operação conjunta com a Polícia Federal, detectou uma fraude que atinge o INSS há muitos anos. Mas veio subindo, sim, vem, porque a fraude, quando ela começa e não é coibida, especialmente em períodos antecedentes, ela vai aumentando. As pessoas vão ficando ousadas. Tivesse em 2019 se iniciado esse trabalho, talvez não chegasse a 2023 com essa dimensão. Ou seja, está de parabéns o governo e particularmente a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal por terem iniciado esta investigação. E não vai aqui nenhum juízo de condenatório de quem quer que seja. Nós temos que respeitar o direito de defesa. Mas é importante colocar os fatos onde eles estão localizados no tempo. Dizer que este tipo de situação aconteceu e foi alimentado pelo governo do presidente Lula, quando ele já existiu antes. Quando foi o governo do presidente Lula que, acionando os seus órgãos de estruturação e de controle, vieram a detectá-lo. Eu acho que é realmente tentar discutir algo sob uma bandeira política que não procede. Os fatos são fatos. E os fatos são os fatos, Cardoso. O fato é que o escândalo cresceu, né? A roubalheira cresceu, multiplicou-se enormemente nesses 2 anos do governo Lula. É um esquema que começou muito antes do governo do presidente Lula, que veio aumentando ano a ano. E que foi o governo do presidente Lula, através do seu ministro da CGU e da Polícia Federal, que com autonomia, doa a quem doer, abriram essa investigação que ensejaram hoje no afastamento do presidente do INSS. Portanto, quando a gente olha os fatos sem distorção e faz uma leitura daquilo que aconteceu, há que dizer, o governo não sai enfraquecido, sai fortalecido por ter tomado a medida que, se outros governos antes tivessem tomado, não chegaria a este ponto. E a operação, como a gente já explicou, via Polícia Federal, mas também em função do próprio ambiente político, não acaba por aí. A Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos da Câmara dos Deputados divulgou, a gente deu essa informação no site da CNN Brasil, que quer marcar um encontro com o Stefanuto, quer marcar uma audiência pública para perguntar
agora ao ex-presidente do INSS, que descontos são esses? Qual a real participação do INSS e de servidores do Instituto neste esquema fraudulento? Coppola, a gente lembra que o Ministério da Previdência está sob a responsabilidade do PDT, que é um partido de apoio ao presidente Lula. Essa crise no INSS deve impactar, na sua avaliação, a relação do presidente com o aliado Lupe? É evidente, assim, com a máxima vênia do Dr. José Eduardo Cardoso, não é possível que uma investigação de autoridades policiais e judiciárias, ou do Ministério Público, ou o que é que seja, ou de controladoria, não é possível que uma investigação que afasta os indicados pelo senhor Lula da Silva não o afete politicamente. Isso não faz o menor sentido. A gente está falando de todo um primeiro escalão de uma pasta ministerial removido aí por força de decisão judicial. Isso daí é gravíssimo. Mas, de novo, isso é uma questão de comando, é uma questão de cultura. Quem é o Partido dos Trabalhadores, afinal? O Partido dos Trabalhadores é o partido que tentou subverter a democracia por meio da corrupção. Primeiro por meio do Petrolão, né? O expediente pelo qual o Executivo subornava o Legislativo para que esse votasse de acordo com os seus interesses. E das empreiteiras ou empresas corruptoras e corruptas aliadas ao esquema. Através da validação de medidas provisórias e normativas, esse tipo de coisa. Isso era um mensalão. O Petrolão, o que era? Era o superfaturamento de contratos públicos, principalmente com a finalidade de, por abuso de poder econômico, mudar ou interferir, melhor dizendo, no resultado das eleições. São verdadeiros golpes contra a democracia. A atual ministra do Planejamento e Orçamento falou que Lula é o arquiteto do Petrolão. Então, esse é o governo, Basília, das emendas PIX recorde. Esse é o governo das emendas parlamentares recorde, 61 bilhões de reais. Então, aqui é um problema de comando. Aqui eu pego, inclusive, emprestadas as palavras do vice-presidente da República. O Lula é o PT, o Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites. Hoje em dia ele faz parte desse mesmo governo, depois de acusá-lo de saquear o Brasil, e olha o que nós estamos vendo de novo. É sério isso aqui. O presidente eleito para governar o país nas próximas eleições não terá dinheiro para honrar compromissos já no primeiro ano de mandato. Isso é um documento oficial do próprio governo Lula. Olha o descaso com as contas públicas. Dão prejuízos bilionários nas estatais. Derrubam aí o valor de mercado dessas empresas. Colocam a companheirada nos fundos de pensão, dão prejuízos bilionários, dão déficit, o segundo maior déficit da história da nação, depois da pandemia apenas. E isso é sintomático. É óbvio que aqui, quando você tem um rombo dessa natureza, num governo que está sem dinheiro, até demorou para que houvesse investigação. Aparentemente erraram a mão aí os indicados pelo Lula, e é óbvio que isso vai afetar a avaliação do governo, que, diga-se de passagem, já não é lá essas coisas, está em 29% de avaliação positiva, sabe-se lá como, aí em favor do presidente. Cardoso, marcando o mesmo tempo, eu repito a pergunta para você. A crise no INSS deve impactar a relação entre Lula e Carlos Lupe, o ministro da Previdência? Eu vou me ater exclusivamente ao tema em debate. A gente pode discutir, eu não tenho nenhum problema em discutir Petrolão, mensalão, declaração da Simone Tebet, nenhum problema. Agora, se o tema em debate é esse, eu não vou me desviar dele, porque eu acho que eu tenho argumentos suficientes para demonstrar aquilo que eu estou afirmando. Não preciso escapar do enfrentar dessa questão. E em que sentido eu quero enfrentar essa questão? Na seguinte perspectiva, vejam, governo sempre tem problemas de corrupção. Lembra o governo Jair Bolsonaro, por exemplo, que está normalizando novamente a corrupção, dizendo que a coisa mais normal do mundo é todo governo ter corrupção. Isso é uma tentativa de fazer parecer que isso não tem importância nenhuma. O ministro da Educação, que depois foi preso, foi acusado de uma gravíssima corrupção lá dentro, com emendas. Ah, mas isso aí... E me lembro que o presidente parece que disse, eu boto a mão no fogo por ele. Ele não afastou, não. Bota a mão no fogo por ele. Depois foi obrigado a afastar, porque a evidência era muito clara. Todo governo tem problemas. Todo. A diferença são os que reagem e os que não reagem. A diferença são aqueles que querem abafar a Polícia Federal para não investigar, como disse Sérgio Moro em relação a Jair Bolsonaro, dizendo que ele queria nomear o diretor-geral da Polícia Federal, Sr. Ramagem, para abafar a investigação que estava sendo feita pelo superintendente do Rio de Janeiro. Ele não tinha acabado de falar que ia se ater ao tema atual e agora está querendo bater no Bolsonaro, lembrando de fatos lá atrás. Olha que hipocrisia. Aqueles que mandam investigar, doa quem doa.
Ou seja, esta é a diferença muito clara. E por isso que eu repito e afirmo, enfrentando unicamente a questão. Não atinge o governo Lula negativamente. Ao contrário, para quem vê os fatos, como eles se colocam, como eles se apresentam, como eles se desenham, são fatos que efetivamente dizem: a situação de ilegalidade começou em 2019, no mínimo, mas a indicadores começou em 2016, ou seja, já no período do governo Temer. Passou em branco o governo Jair Bolsonaro, sem que nada acontecesse. Quando chega a atual governo, o ministro da CGU percebe problemas, inicia uma investigação e acaba apontando para possivelmente uma ponta de um iceberg que desviou ao longo desse tempo milhões e que vinha crescendo. E se o governo não fizesse nada, cresceria mais, independentemente de quem fosse o presidente eleito no futuro. Ou seja, há demérito nisso? Não, há mérito. Mérito, combater a corrupção é sempre um mérito. E foi no governo Lula que se iniciou esse combate. Embora tenha iniciado possivelmente em 2016, no governo Jair Bolsonaro não se percebeu. Ou porque não se quis, ou porque não foi advertido. Não posso culpar a inércia quando nós não sabemos a razão, né? Mas as investigações vão provar se existe alguma cegueira deliberada no governo Jair Bolsonaro. Aqui não houve cegueira deliberada nenhuma. Houve ação, contundência e apuração. Não quero dizer que alguém tem que ser culpado. Não creio que abale situações de relação do PDT com o governo. Ou seja, o fato de eu ter num partido uma pessoa que está sendo investigada não significa que essa pessoa deva ser condenada. Muito menos significa que o partido deva se sentir traído por esta investigação. Ao contrário. O partido, o PDT, terá todo o interesse em verificar se algum dos seus indicados, observa, a indicação não foi do presidente Lula, a indicação veio de outro partido aliado, essa indicação é nomeada pelo Lula a pedido desse partido, esse partido tem todo o interesse em elucidar, seja para resgatar a situação de inocência de alguém que indicou, seja para pedir, não, essa pessoa desviou-se do bom caminho e tem que ser punida. Não há como se falar aqui em rompimento de relações, pelo menos é o que me parece, entre PDT e PT. Ao contrário, o PDT, inclusive o ministro Carlos Lupe estava na coletiva hoje, pelo que vi, junto com o ministro Ricardo Lewandowski, junto com o ministro Vinícius Carvalho, dando mostras de que não há abalo político nenhum. Situações que atingem primeiro escalão de autarquias são frequentes, atingem até ministérios, como no Ministério da Educação do governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, isso acontece. O que diferencia um governo que tem posturas transparentes, éticas e republicanas é a reação diante do fato da corrupção. E o governo reagiu muito bem e merece o nosso aplauso. Aqueles que tentaram controlar a Polícia Federal, tentaram desativar situações de investigação, estes, por favor, merecem a recriminação da história e a vaia dos que defendem a ética na política. Quem quer colocar tudo em pratos limpos merece aplauso. Não bate muito, né, o argumento aí do Cardozão, porque, na verdade, o que a gente vê é que a corrupção aumentou pra caramba aí durante o governo Lula, né? Aumentou exponencialmente. Então ele dizer que agora está sendo combatida a corrupção, não é isso, é que explodiu o escândalo, né? E eles não tiveram mais como ocultar. O tamanho da corrupção aumentou tanto durante o governo Lula que não foi mais possível ocultar, né? A coisa explodiu, né? E não teve jeito, eles tiveram que correr atrás de mostrar o que estava acontecendo. Eles, ao contrário do que ele deve estar falando, eles devem estar pé da vida porque apareceu o escândalo que eles não queriam que aparecesse. Tanto é que o Lula ficou pé da vida aí, né? Porque é mais um problema para o seu governo. Ele dizer que não vai afetar o governo do Lula é ridículo, né? Porque lógico que vai ser afetado. Um escândalo de corrupção dentro do governo do Lula, que tudo bem, já existia, mas que aumentou exponencialmente durante o governo Lula e que tira dinheiro dos aposentados, das pessoas que trabalharam a vida inteira, né? E agora estão sendo enganados aí pelo pessoal do INSS, né? Não todos, é lógico, mas os corruptos, né? Estão sendo enganando os velhinhos. É lógico que isso vai afetar o governo negativamente, é óbvio, né? Você não concorda comigo? Deixa o seu comentário aí. O que você acha? Você acha que vai piorar a popularidade do governo Lula com esse novo escândalo? Bom, gente, é isso aí. Nós vimos aí mais uma vez, né? A falta de argumento aí do Cardozão. Ele sempre fica nesse papo, eu vou me ater só aqui aos fatos, tal. Porque quando é levantado todo o histórico de corrupção do PT,
ele não tem como se defender, né? O partido que protagonizou o maior escândalo de corrupção do mundo, da história do mundo, né? Chamado o Petrolão, né? Que agora, inclusive, a esposa do presidente do Peru, né? Do ex-presidente do Peru, veio para o Brasil aí, asilada pelo Lula por conta desse escândalo de corrupção. Essa investigação também faz parte, é uma ramificação da Lava Jato, essa investigação que terminou com a condenação da esposa do ex-presidente do Peru. Então o Cardozão não tem muito argumento mesmo. Quando o quesito é corrupção do PT, não tem como defender. Por mais que o STF tenha passado pano aí e cancelado todos os processos, né, da Lava Jato, até porque eles tinham que cancelar todos os processos da Lava Jato e abafar a Lava Jato, porque a Lava Jato estava chegando no STF e eles tinham que fazer alguma coisa. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho das notificações. Eu espero encontrá-lo sinceramente ou encontrá-la sinceramente no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço e tudo de bom!